Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Bandidos atacam 2 helicópteros da polícia durante uma operação conjunta na zona norte do Rio. As chuvas provocam estragos em centenas de cidades de São Paulo e do sul do país. No Paraná, uma das rodovias que liga o estado a São Paulo está interditada por causa de uma cratera na pista. E ainda começou hoje uma nova fase do programa para quem quer quitar dívidas com o governo federal. Segunda-feira, dia 9 de outubro, agora no Brasil TV. A polícia do Rio de Janeiro faz uma grande operação contra uma das maiores facções do tráfico de drogas do estado. Cerca de 1.000 policiais estão em 3 grandes comunidades na Zona Norte e na Zona Oeste. 2 helicópteros das forças de segurança foram atingidos por tiros. A operação conjunta das polícias civil e militar foi na Cidade de Deus, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha e em comunidades da Maré. Os alvos eram bandidos da maior facção criminosa do estado. Moradores registraram barulho de muitos tiros e a ação de helicópteros blindados. O Bom Dia Rio acompanhou a ação dos policiais desde cedo. A gente vê um veículo blindado de uma das saídas aqui da Vila Cruzeiro. Segundo o governo do estado, 1.000 agentes das forças de segurança de várias delegacias participaram e 5 veículos blindados da CORE deram apoio. O principal objetivo da operação é combater a maior facção criminosa do Rio que está em guerra com a milícia da Zona Oeste. O governo do estado diz que essa é a primeira fase. Especificamente, nós queremos atacar essa facção criminosa que está tentando expandir o território e gerando conflito com outras organizações criminosas. Então, hoje o foco é atacar essa facção criminosa. Na Maré, um cinturão foi montado nos acessos. Os agentes percorreram as comunidades Nova Holanda e Parque União. Os investigadores apreenderam um material, segundo a polícia, usado na produção de drogas e um ar-condicionado roubado. No Parque União, a polícia encontrou essa fábrica clandestina de lança-perfumes. Os agentes também acharam essa bolsa com muitas bombas caseiras. A ação de hoje tem relação com o caso de 3 médicos executados na última quinta-feira em um quiosque na Barra da Tijuca. Segundo a polícia, eles foram confundidos com milicianos e acabaram assassinados por traficantes da facção que domina as comunidades envolvidas na operação dessa segunda-feira. Mesma facção envolvida em um arrastão na Avenida Brasil no mês passado. Pelo menos 5 bandidos atacaram motoristas na Avenida Brasil. Na fuga, os criminosos explodiram uma granada caseira em um ônibus na altura de Barros Filho. 3 pessoas ficaram feridas. Policiais também estiveram numa área próxima onde bandidos foram flagrados por investigadores da Polícia Civil oferecendo treinamento de guerrilha. As imagens foram divulgadas pelo Fantástico no mês passado. Na região, a polícia encontrou drogas e um fuzil enterrados. Na Vila Cruzeiro, bandidos atearam fogo em barricadas. Foi lá que um helicóptero da Polícia Civil e outro da PM foram atingidos por tiros. A aeronave da PM ficou com para-brisas quebrado e o tanque de combustíveis do usado pela Polícia Civil foi danificado. Eles tiveram que fazer pousos de emergência. Um agente da Civil foi ferido por estilhaços. Um dos presos foi esse homem, foragido da justiça por roubo. Ele foi encontrado nos arredores da Maré. Segundo a polícia, ele fugiu depois de receber o benefício de visitar a família no Dia dos Pais e não voltou para o presídio. Outro preso foi esse, trazido por homens do BOPE. Ele foi encontrado na Maré. No fim da manhã, mais presos chegaram na cidade da polícia. Os policiais que participam da operação de hoje no Complexo da Maré usaram câmeras acopladas ao uniforme. A visão das comunidades de cima. Drones acompanharam a movimentação dos policiais na operação dessa manhã no Complexo da Maré, na Zona Norte. 6 equipamentos com tecnologia de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos sobrevoaram as áreas alvos da ação. Os policiais militares que cercaram a Maré também tinham câmeras nos uniformes. Cada ponto no mapa representa um policial. As imagens dessas câmeras são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle da PM, onde a cúpula da Segurança Pública do Estado se reuniu mais cedo. O governo do estado diz que é a primeira vez que uma operação de combate ao crime usa tanto aparato de tecnologia assim. Segundo as polícias, o monitoramento de inteligência reduz tiroteios desnecessários e o risco de ferir inocentes. Nós estamos utilizando os equipamentos de tecnologia, os drones, as imagens das COPs, as imagens das aeronaves, tudo centralizado aqui no centro de comando e controle. Hoje o diferencial são a parte de tecnologia que nós estamos utilizando justamente para tentar minimizar o impacto
em cima da população. A operação de hoje também teve ações no complexo prisional de Bangu, na Zona Oeste. A Secretaria de Administração Penitenciária usou pela primeira vez o equipamento bloqueador de sinal que localiza os telefones celulares e impede que os aparelhos completem ligações ou tenham acesso à internet móvel. A TV Globo apurou que, na semana passada, traficantes fizeram uma videoconferência para decidir o destino de 4 bandidos suspeitos do ataque ao quiosque na Barra da Tijuca, em que 3 médicos foram assassinados. Criminosos presos em Bangu participaram dessa reunião virtual. Segundo o governo do estado, o Serviço de Inteligência das Polícias monitorou a movimentação de traficantes alvos da operação de hoje. Ainda assim, as polícias não conseguiram prender todos os bandidos procurados. Mas mesmo com toda essa tecnologia, a ação alterou a rotina dos moradores dessas comunidades. Muitos não conseguiram sair de casa para trabalhar nem para ir à escola. Pelo menos 6 linhas de ônibus que circulam próximo a uma das áreas da operação, na Penha, encurtaram ou mudaram o trajeto por medida de segurança. Mais de 21 mil alunos da rede pública do município ficaram sem estudar. 58 escolas da prefeitura fecharam as portas hoje. No Complexo da Maré, 3 clínicas da família também deixaram de funcionar. 2 pessoas morreram durante o temporal que atingiu a Grande São Paulo hoje de madrugada. Por volta das 2 da manhã, o carro em que estavam as vítimas foi arrastado para este córrego no limite entre a capital paulista e a cidade de Diadema, na região metropolitana. Segundo a polícia, 2 homens foram resgatados ainda com vida e levados para o hospital, mas não resistiram. Em Taboão da Serra, depois da madrugada chuvosa, uma casa desabou agora há pouco. Segundo a PM, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil interditou 2 casas vizinhas e vai fazer uma perícia no local para saber a causa do acidente. Em Caieiras, um campo de futebol ficou coberto de lama. A loja do Marcos também foi invadida pela enxurrada. Isso que nem começou. Imagina a hora que vinha as chuvas realmente, aí vai estragar tudo. O Teatro Municipal de Caieiras ficou totalmente alagado. O palco desapareceu debaixo d'água. Um córrego transbordou e o principal acesso da cidade ficou interditado. Aqui em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, choveu em 72 horas, o que era esperado para o mês todo. E o resultado é esse. Já faz 6 horas que parou de chover, as ruas do centro da cidade continuam tomadas pelo barro. Você vê um trator que está sendo usado para tirar o excesso de lama aqui da rua. E do lado de cá, a gente até tem que tomar cuidado para caminhar, porque está tudo muito escorregadio. Funcionários estão usando máquinas com jato d'água bem forte, rodos, vassouras, para tirar a sujeira dali de dentro. A casa da Nair foi interditada porque corre risco de cair. Ela precisou sair às pressas durante o temporal. Quando eu vi os barrancos caindo os blocos, eu saí correndo, chamei meu filho e saí correndo com ele para debaixo da chuva, no meio da chuva, desesperada. Em janeiro de 2022, 18 pessoas morreram num deslizamento e centenas ficaram desabrigadas em Franco da Rocha depois de um temporal. Quem mora na cidade já enfrentou tantas dificuldades que não sabe mais a quem recorrer. Eu acho que isso aqui já está desenganado mesmo, porque é sempre assim. Não adianta a gente ficar triste e nem chorar. Vai resolver? Vai ter solução? Não. Então vamos caminhar, chegar em casa e lavar tudo. No interior de São Paulo, na região de Campinas, famílias foram resgatadas pelos bombeiros. Moradores se arriscaram andando pelas ruas alagadas em Sumaré, no interior de São Paulo. Esse outro grupo observava do alto e esperava pelo momento de deixar as casas. Com a chuva dessa madrugada, o nível do ribeirão que passa aqui perto subiu. Tudo isso daqui, ó, olha como que tá a minha casa. Foi subindo e é isso aí que você tá vendo, esse rio de água aí, ó. E como está a situação lá agora? Agora ergui tudo os trem, os móveis. E esperando abaixar a água, porque não tem o que fazer, agora é só esperar mesmo. Famílias ilhadas receberam ajuda dos bombeiros para chegar a áreas seguras. De madrugada, quando a gente acordou, já começou. E agora, como que tá a casa lá? Tá completa, cheio, os móveis, tudo em cima da
mesa, em cadeira, tudo. A gente está aqui no bote do Corpo de Bombeiros, tivemos a autorização para mostrar para vocês essa área que é a mais crítica aqui por causa do alagamento do Ribeirão Quilombo. Dá para ver aqui, por exemplo, essa parte ao fundo, uma área com mais correnteza. Parece, mas não é o Ribeirão, aqui é a rua completamente tomada. E olha só a placa onde está. A gente verifica todas as residências, dando prioridade aí aos idosos, crianças, quem tem mais dificuldade. Na cidade de Campinas, a chuva forte já causou estragos ontem à noite. Ruas e avenidas pareciam rios. A correnteza arrastou carros. Começou a chover do nada também, né? Desceu uma penca de água do nada aqui. Foi coisa de 5 minutos, 10 minutinhos. A Prefeitura de Campinas disse que pelo menos 94 árvores caíram de ontem para hoje na cidade. Algumas interditaram ruas. Para evitar mais acidentes, hoje todos os parques públicos estão fechados. Muitos estragos também no sul do país. Santa Catarina tem 67 municípios em situação de emergência. Desde quarta-feira passada, 2 pessoas morreram no estado. No Paraná, são 5 municípios em emergência. No Paraná, as fortes chuvas deixaram cidades debaixo d'água. Pelo menos 5 cidades já decretaram situação de emergência. As cidades mais alagadas ficam na região sul e são cortadas por rios. Em Rio Negro, divisa do Paraná com Santa Catarina, a água chegou quase no telhado de algumas casas. Por lá, o nível do rio está perto dos 10 metros, quase o dobro do normal. O Rio Iguaçu também transbordou e alagou União da Vitória. A situação nas 2 cidades não deve melhorar logo, mesmo com a chuva dando uma trégua, já que os níveis dos rios devem demorar para baixar. Em Curitiba, 2 crianças e a mãe delas foram resgatadas de barco. Elas moram numa região carente da capital. Na região mais central do estado, nos Campos Gerais, em Ortigueira, a força do vento chegou a derrubar contêineres na tarde de sábado. Eles estavam armazenados no pátio de uma indústria. Ninguém ficou ferido. Em Jabuti, a chuva acompanhada de ventos fortes causou estragos em estufas de produtores rurais, derrubou árvores e postes. Moradores ficaram sem energia elétrica e sem internet. Destelhamentos também foram registrados. Equipes da Prefeitura de Jabuti estão monitorando os estragos. Rafael Costa para o Brasil TV. E por causa da forte chuva, a rodovia PR-151, que liga o Paraná ao estado de São Paulo, está interditada. O asfalto cedeu no sábado à noite. Um motorista chegou a cair no buraco, mas não se feriu. Em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, a PR-151, uma importante rota de ligação com o estado de São Paulo, se partiu ao meio por causa das fortes chuvas dos últimos dias. A cratera interditou a rodovia nos 2 sentidos. Um carro caiu no buraco, mas ninguém se feriu. Um desvio foi feito por dentro da cidade para veículos de passeio até que o asfalto seja arrumado. Caminhões devem usar a PR-092 ou uma estrada rural sinalizada. Ainda não há previsão para a liberação da rodovia. Em Jaguariaíva, segundo o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, choveu 131 milímetros no fim de semana, praticamente toda a média histórica prevista para o mês de outubro aqui na cidade. A Prefeitura Municipal decretou estado de calamidade pública na cidade de Jaguariaíva. Também há problemas em outras estradas do Paraná. Na BR-476, houve um deslizamento que levou parte do asfalto. Ninguém ficou ferido. A rodovia está interditada nos 2 sentidos. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou o local e não há previsão para a liberação. Também choveu forte no Rio Grande do Sul. Por lá, o nível dos rios já começou a baixar, mas ainda tem famílias fora de casa. Moradores de Iraí, no norte do Rio Grande do Sul, bem na divisa com Santa Catarina, tiveram um dia de muito trabalho para a limpeza das casas que foram alagadas por causa das cheias. No caso aqui do município, o Rio Uruguai transbordou e inundou cerca de 150 casas. Algumas, como a gente pode ver nas imagens, ficaram somente com o telhado aparecendo. Cerca de 600 pessoas se abrigaram em casas de familiares e amigos. Agora o rio baixou e permitiu que os moradores viessem fazer a limpeza e ver o que pode ser aproveitado. Mas a Defesa Civil orienta principalmente os moradores com as casas mais próximas do rio que ainda não voltem para casa porque
tem previsão de mais chuva durante a semana e pode ser que o Rio Uruguai transborde novamente. A orientação é aguardar o aviso da Defesa Civil para retornar quando estiver em condições mais tranquilas. Everson Dornelles para o Brasil TV. Uma mistura perigosa e proibida causou um acidente grave no Recife que terminou com a morte de uma mulher. De acordo com a polícia, o motorista que dirigiu depois de ingerir bebida alcoólica provocou uma batida na Avenida Recife. Ele estava acompanhado da esposa e da filha de 3 anos. No local do acidente, destroços do carro ficaram espalhados e podiam ser vistos ainda hoje de manhã. Na árvore também ficou a marca do impacto da batida. Este vídeo de um circuito de segurança da Avenida Recife, no bairro de Areias, registrou o momento exato em que o veículo se chocou de forma violenta. O carro, em alta velocidade, muda de faixa, sobe na calçada, atinge 2 árvores e só para ao se chocar numa maior. É tudo muito rápido. Pouco tempo depois, um homem de camisa laranja sai do veículo para tentar retirar as outras pessoas que estavam com ele. O acidente foi ontem, no fim da manhã. 5 pessoas estavam dentro do carro, incluindo uma criança de 3 anos de idade. Uma mulher de 27 anos que estava no banco ao lado do motorista chegou a ser socorrida, mas morreu. Ela foi identificada como Aline dos Anjos. De acordo com a Polícia Civil, o motorista de 27 anos, que não teve o nome divulgado, é o companheiro dela. A criança, uma menina chamada Alice, foi levada com ferimentos pelo corpo para um hospital particular da capital. Ela é a filha do motorista e da mulher morta no acidente. A polícia não informou o que aconteceu com os outros feridos. De acordo com parentes do casal, eles tinham comemorado o aniversário de Aline na noite do sábado. No domingo, dia do acidente, eles estavam indo para um clube, junto com um casal de amigos. O motorista fez o teste de alcoolemia e, segundo a CTTU, o resultado apontou ingestão de álcool. O homem foi levado para a central de plantões da capital, no bairro de Campo Grande. Lá, ele foi autuado em flagrante por homicídio de trânsito com dolo eventual, que é quando assume o risco do perigo. Os estados de saúde da criança de 3 anos, do motorista e das 2 outras pessoas que ficaram feridas não foram divulgados. O motorista preso em flagrante deve ser encaminhado para uma audiência de custódia. Como a polícia não divulgou o nome dele, nós não conseguimos saber com o Tribunal de Justiça de Pernambuco se a audiência já aconteceu, nem se a prisão foi mantida ou se ele foi liberado. A Polícia Civil de Cuiabá procura por um homem que tentou matar uma pessoa passando com um carro por cima dela várias vezes. O crime foi gravado por uma câmera de segurança. A Polícia Civil ainda procura pelo homem que atropelou e quase matou uma pessoa aqui em Cuiabá. Ele passou 7 vezes com o carro por cima da vítima. O caso foi todo registrado pela câmera de segurança de um estabelecimento. Após ser atropelado pela primeira vez, o homem fica caído ao chão. O motorista volta e atropela outras 6 vezes e depois foge. Menos de 1 hora depois, ele volta ao local e tenta ocultar as provas do crime. Segundo a polícia, o homem cometeu o atropelamento porque a vítima teria tentado furtar o celular de dentro do carro dele. O motorista foi identificado como Adir Antônio Arguinhac, mas continua foragido. Já a vítima, mesmo bastante machucada, não morreu. Ela foi encaminhada ao hospital, onde permanece internada em estado grave, já que sofreu uma hemorragia interna. A polícia ainda trabalha para conseguir prender o motorista. A seguir, os conflitos em Israel. O Brasil enviou um avião da Força Aérea que já está em Roma à espera de autorização para resgatar cidadãos brasileiros. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da nova fase do Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas do governo federal. Mais de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. A Luísa Doyle tem as informações.
Esta segunda etapa do Desenrola é para pessoas que têm renda de até 2 salários mínimos ou que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. A expectativa do governo é de que mais de 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas. Serão renegociadas dívidas com valores atualizados de até R$5 mil. Elas podem ser negociadas à vista ou parceladas em até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês. O desconto médio previsto é de 83%. O primeiro passo é entrar na plataforma gov.br, colocando CPF e senha. Não dá para fazer isso pelo aplicativo gov.br, tem que ser pelo site. Aí, depois de entrar no sistema, lá no alto, no canto direito, tem um link, Minhas Dívidas. Quando a pessoa clica nesse link, já aparecem as dívidas separadas por credores e também já com os descontos. Nessa segunda etapa agora, não serão renegociadas apenas dívidas bancárias, como foi na primeira etapa, mas também contas de água, luz, varejo, entre outras. A primeira etapa do Desenrola começou em julho e aí era para quem tem renda de até R$20 mil por mês. Foram renegociados 14 bilhões de reais. E também os bancos já limparam o nome de pessoas que tinham dívidas de até R$100. A gente fala agora da retirada de brasileiros da região de conflito no Oriente Médio. Cerca de 1.700 pessoas pediram ajuda do governo federal para deixar a região em Israel. O primeiro avião da FAB para trazer os brasileiros de volta chega ao Brasil na madrugada de quarta-feira. A primeira lista de passageiros está sendo atualizada a todo instante pelo Ministério de Relações Exteriores. Os nomes dos brasileiros ainda não foram divulgados. A prioridade são brasileiros residentes no Brasil, ou seja, que estejam como turistas na região. A Ilana preencheu o formulário da Embaixada do Brasil em Israel pedindo uma vaga em voo da FAB. Ela morou no país por 2 anos e estava em Tel Aviv resolvendo questões burocráticas para voltar ao Brasil. O voo de retorno seria no dia 8 de novembro, mas por conta da guerra, ela decidiu antecipar a passagem para essa sexta-feira. Eu preenchi o formulário para ser uma das participantes do voo direto, mas infelizmente ainda não tive retorno. O fato de eu já ter comprado a minha passagem me faz ficar mais tranquila. Tomara que ela não seja cancelada, que eu consiga voltar para o meu país de forma segura e vai dar tudo certo. A gente só tem que crer nisso. A recomendação do Itamaraty é que brasileiros com passagens aéreas já compradas embarquem em voos comerciais disponíveis. Ontem, após uma reunião interministerial no Palácio Itamaraty, o governo anunciou o envio de 6 aeronaves da Força Aérea Brasileira para a repatriação de brasileiros. A capacidade total é de quase 700 pessoas. Em relação aos brasileiros na Palestina, o governo afirmou que está atentando um plano de evacuação de quem quiser deixar Gaza ou a Cisjordânia. O primeiro avião, com capacidade para 230 passageiros, decolou ontem de Natal, no Rio Grande do Norte, e chegou hoje a Roma, na Itália, às 7h48 da manhã. De acordo com a Força Aérea Brasileira, a previsão é de que esse avião vá para Israel amanhã de manhã. Em Tel Aviv, os primeiros brasileiros serão embarcados e vão voltar direto para o Brasil. A estimativa é de que o voo chegue a Brasília na madrugada de quarta-feira. Neste primeiro voo está a bordo uma equipe de saúde. São militares, 2 médicos, 2 enfermeiros e psicólogos da FAB que vão prestar apoio aos brasileiros que embarcarem de volta. Toda a operação está sendo feita em conjunto com as embaixadas brasileiras na região de conflito. Pelo menos 1.700 brasileiros querem a ajuda do governo para voltar ao Brasil. Turistas, na grande maioria. Segundo o Itamaraty, 14 mil brasileiros moram em Israel e 6 mil na Palestina. Hoje, em viagem à Indonésia, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou sobre o conflito. Ele reforçou a posição do governo brasileiro para que todas as partes parem imediatamente a violência, para evitar uma nova escalada da situação. Hoje à tarde partiu da base aérea de Brasília o segundo avião com capacidade para mais 230 passageiros. O destino inicial também é Roma, onde a FAB vai aguardar autorização para seguir para Israel. A chegada à Itália está prevista para as 6 da manhã desta terça-feira, no horário de Brasília. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília.
Uma ótima noite para você. Até amanhã.